Já se perguntou o que aconteceria se uma criança voltasse da morte para compartilhar uma mensagem aterradora de Jesus? E se o que ela viu do outro lado pudesse transformar sua vida para sempre? Esta não é uma história de ficção, mas um relato real, vivenciado por uma pessoa jovem que cruzou para o outro lado e retornou com um alerta para todos nós. Você não vai acreditar no que ele viu, no que ele sentiu e no que aprendeu ao ficar preso entre a vida e a morte. Não ignore o que ele tem a dizer. Este é um aviso que pode ser sua única chance de escapar de algo que você nunca imaginou. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai mudar a forma como você encara a vida, a morte e a eternidade. Eu sou David, e se você me contasse há um ano que eu estaria compartilhando essa história, eu teria rido e ignorado. Eu era apenas um adolescente comum, alguém que não levava a vida ou a fé a sério. Meus dias giravam em torno da escola, sair com amigos e passar tempo demais no meu celular. Fé não era algo em que eu pensava. Claro, eu acreditava em Deus, mas era algo distante, vago, algo que não me afetava no dia a dia. Ir à igreja era apenas mais uma obrigação que eu cumpria por respeito à minha mãe. Eu nunca orava. Eu não lia a Bíblia. Raramente pensava no que aconteceria quando meu tempo na Terra terminasse. A morte, para mim, era apenas algo que acontecia com pessoas idosas ou pessoas com doenças graves. Não com alguém como eu. Mas no dia em que eu morri, tudo mudou. O que eu experimentei naqueles momentos, o que eu vi, as vozes que ouvi, foi mais real do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido, e foi aterrorizante. Em apenas alguns minutos, eu cruzei uma fronteira da qual a maioria das pessoas nunca volta, e o que eu aprendi do outro lado me abalou profundamente. Esta é a minha história, e se você está lendo isto, eu preciso que você ouça, porque o tempo está se esgotando. Era apenas mais uma segunda-feira normal, como qualquer outro dia que se mistura ao resto da semana. Acordei com o som da minha mãe me chamando para o café da manhã. A voz dela vinha pela porta do quarto, como todas as manhãs. Eu gemi e puxei o cobertor sobre a cabeça, esperando por mais alguns minutos de sono. Eu estava com o celular na mão e, como sempre, passei aqueles últimos momentos antes de sair da cama navegando pelas mensagens, assistindo a vídeos aleatórios, verificando minhas notificações. Mais um dia, mais uma rotina. Finalmente, me arrastei para fora da cama, vesti as roupas limpas que eu tinha deixado na cadeira, peguei minha mochila e saí pela porta. O ar fresco da manhã tocou minha pele, mas eu mal notei. Minha mente estava em outro lugar, perdida em pensamentos sobre o futuro, as mensagens que eu ainda precisava responder e qualquer drama bobo que estivesse acontecendo na escola. Se você me perguntasse o que estava passando pela minha cabeça naquele momento, eu prometo uma coisa: não era Deus. Eu não era antirreligioso, mas simplesmente não via sentido. A fé era algo a que as pessoas se apegavam quando precisavam de conforto. Eu não entendia isso. Eu tinha a vida toda pela frente. Por que perder tempo pensando no que poderia acontecer depois que eu morresse? Eu não tinha ideia de que apenas algumas horas depois, eu cruzaria uma linha da qual a maioria das pessoas nunca retorna. A hora do almoço chegou e passou, como qualquer outro dia. Era barulhento, caótico, cheio de brincadeiras e barulho de bandejas. Meu melhor amigo fez uma piada, e nós rimos tanto que nossos estômagos doeram. Foi uma daquelas alegrias simples e fugazes da vida cotidiana. Mas agora, quando eu olho para trás, é quase um borrão. Porque depois do almoço, tudo tomou um rumo que eu nunca imaginei. Eu estava parado perto do meu armário, colocando livros na minha mochila, quando ouvi alguém chamar meu nome. Eu me virei e vi um amigo acenando, sinalizando para que eu fosse caminhar com ele. Eu bati a porta do meu armário, joguei minha mochila sobre o ombro e corri para alcançá-lo. Nós nem tínhamos chegado à metade do estacionamento quando ouvi pneus cantando. Eu girei a tempo de ver um caminhão enorme correndo em minha direção. Meu amigo gritou, mas eu não tive tempo de me mover, de reagir. Eu nem sequer processei o que estava acontecendo. E então, o impacto. A força me atingiu como nada que eu jamais tinha sentido antes. Me jogou no chão, e uma dor lancinante percorreu cada nervo do meu corpo. O mundo girou violentamente ao meu redor, um borrão de barulho e movimento. Mas então, silêncio. Por um momento, pensei que o tempo tinha parado. O céu acima de mim parecia congelado. As pessoas ao meu redor estavam imóveis. Mas algo estava errado.
Eu não sentia mais frio. Eu nem estava tocando o chão. Eu olhei para baixo e vi meu corpo, retorcido de um jeito que não deveria estar. Sangue estava se acumulando embaixo da minha cabeça, manchando o asfalto. Meu amigo estava ajoelhado ao meu lado, me sacudindo. Não parecia nada que eu já tivesse experimentado antes. Eu estava totalmente consciente, completamente ciente do que estava acontecendo, mas eu me sentia separado. Foi aí que eu soube. Eu estava morto. O que aconteceu a seguir, eu não poderia ter imaginado, nem mesmo nos meus piores pesadelos. Antes de prosseguirmos nesta jornada, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal. Sei que histórias como esta podem despertar perguntas e reflexões profundas, e aqui sempre traremos mais histórias como esta para ajudá-lo a entender o que está além do que podemos ver. Ao se inscrever, você fará parte desta busca por respostas e encontrará mensagens que realmente importam. Clique no botão de inscrição e junte-se a mim nesta jornada de descoberta. Eu estava parado no meio do estacionamento, minha mente correndo com os pensamentos habituais, escola, mensagens e qualquer drama trivial que estivesse acontecendo na minha vida. Era apenas mais um dia típico, um dia que eu esqueceria assim que terminasse. Mas num piscar de olhos, tudo mudou. Eu não tinha ideia de que toda a minha vida, tudo o que eu conhecia, estava prestes a ser destruído. Eu estava no meio do caminho para encontrar meu amigo quando ouvi o inconfundível som de pneus cantando. Eu me virei a tempo de ver um caminhão enorme correndo em minha direção. Meu corpo congelou. Eu não conseguia me mover. Eu nem tive um momento para reagir, apenas uma fração de segundo para compreender o perigo antes que o impacto me atingisse como um trem de carga. A força da colisão me jogou no chão. Meu corpo se retorceu de maneiras que não deveria. Uma dor aguda e intensa percorreu cada centímetro do meu ser. Era como se todo o meu mundo estivesse se estilhaçando em um instante. O caos ao meu redor, gritos, o som de metal rangendo, o pânico das pessoas próximas, era esmagador. Mas então, algo estranho aconteceu. A dor começou a diminuir, e tudo ao meu redor pareceu desacelerar. O mundo ao meu redor, o barulho, o movimento, tudo se transformou em silêncio. Eu não estava mais no meu corpo. Eu não conseguia explicar no início. Mas eu sabia que algo estava errado. Eu não sentia mais frio. Eu nem estava tocando o chão. Eu ainda podia me ver ali deitado, meu corpo quebrado, sangue se acumulando sob minha cabeça. Eu podia ouvir as vozes ao meu redor, meu amigo gritando, tentando me sacudir, mas eu não sentia nada disso. Eu não estava com medo. Eu não estava sentindo dor. Em vez disso, eu estava pairando em algum lugar fora de mim mesmo, ciente do que estava acontecendo, mas não totalmente conectado a isso. E foi aí que eu percebi. Eu estava morto. Eu não consigo explicar como eu soube. Não foi como uma revelação repentina. Não foi dramático. Mas no instante em que olhei para o meu próprio corpo, eu soube a verdade. Eu não estava mais vivo. Não havia pânico, nem medo. Apenas essa sensação esmagadora de distanciamento e quietude. Eu não estava em nenhum tipo de espaço físico. Tudo ao meu redor parecia estar desaparecendo, mas eu ainda estava ali. Eu senti essa força invisível me puxando. Não era como nada que eu já tivesse sentido antes. Era forte, me afastando do mundo que eu conhecia. No início, pensei que talvez eu estivesse apenas sendo puxado para fora do meu corpo, para algum lugar melhor, algum lugar pacífico. Não era doloroso. Não era assustador, mas era definitivamente desconhecido. Mas o que veio a seguir estava além de tudo que eu poderia ter imaginado. Eu comecei a me mover. Não fisicamente, não havia corpo para mover, mas eu sentia como se estivesse sendo atraído para algo. A escuridão que me cercava não parecia fazer parte do mundo natural. Era fria, não como um frio de inverno, mas um frio profundo e sufocante que parecia penetrar na minha própria alma. Eu não conseguia ver nada no início, apenas escuridão. Mas não era apenas a falta de luz. Parecia que a escuridão tinha uma presença, um peso que me cercava. E então, eu os ouvi. Sussurros. Suaves no início, mas depois crescendo mais altos, mais claros. Vozes que não eram como as que eu tinha ouvido antes.
Essas vozes vinham do nada, de todas as direções. Elas soavam erradas, distorcidas, cheias de malícia, raiva e algo mais escuro que fazia minha pele se arrepiar. Eu não conseguia distinguir as palavras no início, mas eu podia sentir suas intenções. Era como se os sussurros estivessem tentando invadir minha mente, para me puxar para algo que não era apenas frio, mas maligno. E foi aí que eu ouvi outra voz. Uma voz que cortou tudo, silenciando os sussurros. Não era como nenhuma voz que eu já tinha ouvido antes. Era profunda, forte e, no entanto, cheia de autoridade. Era calmante, mas também esmagadora de uma forma que exigia minha atenção. Eu não conseguia identificá-la no início, mas eu sabia quem era. Jesus. Eu não precisava que me dissessem quem ele era. No momento em que sua presença entrou na escuridão, todo o resto desapareceu. A frieza pareceu se dissipar, e o peso da escuridão diminuiu, apenas um pouco. Mas essa não foi a coisa mais surpreendente. A coisa mais surpreendente foi o seu olhar. Quando eu olhei para Jesus, não era como olhar para uma pessoa. Era mais como olhar para o cerne do meu ser. Seu olhar parecia me perfurar. Não era crítico, mas era cheio de verdade, verdade sobre tudo o que eu tinha feito, tudo o que eu tinha escolhido. Sua presença me oprimiu, não com raiva, mas com tristeza. Uma tristeza profunda e dolorosa. E então ele falou comigo: David, você sabe por que você está aqui? Eu não sabia como responder. A pergunta era simples, mas eu não conseguia encontrar as palavras. E antes que eu pudesse sequer tentar responder, algo estranho aconteceu. O tempo pareceu parar. O espaço ao meu redor, esse vasto vazio, começou a se torcer e mudar. Eu senti como se estivesse sendo mostrado algo. Em um instante, minha vida passou diante de mim, não como um filme, mas como uma repetição completa e vívida de cada momento, cada escolha. Cada erro que eu já tinha cometido, cada momento em que ignorei os avisos, as coisas das quais eu tinha me afastado. Não era um julgamento. Era apenas a verdade. E foi aí que eu vi. A escuridão não estava apenas me cercando. Ela estava vindo me buscar. A escuridão ao meu redor continuou a pressionar, sua frieza agora mais sufocante do que nunca. O peso dela parecia aumentar à medida que eu estava ali, na presença de Jesus, incapaz de compreender totalmente o que estava acontecendo. Seu olhar ainda estava fixo em mim, e eu podia sentir sua tristeza, a dor em seus olhos pelo que eu tinha feito, ou melhor, pelo que eu não tinha feito. Mas eu não sabia o que dizer. Eu estava ali, incapaz de responder, preso entre a sensação de sua presença onisciente e a escuridão esmagadora que me cercava. Era como se o próprio ar que eu respirava estivesse carregado de uma força invisível, uma energia que parecia pressionar meu peito. Eu podia ouvir mais sussurros agora, mais altos, girando ao meu redor como sombras. Havia uma sensação de urgência em suas vozes, uma sensação de fome que fazia minha pele se arrepiar. E então, eu senti uma presença, logo além dos limites da minha consciência. Era sutil no início, quase imperceptível. Mas quanto mais tempo eu ficava ali, mais impossível se tornava ignorar. Havia algo, alguém, esperando por mim nas sombras, observando do canto da minha visão. Eu virei a cabeça, com medo do que eu poderia ver, mas eu não consegui distinguir nenhum detalhe. Apenas movimento, algo mudando, algo observando, algo espreitando na escuridão. Eu me virei de volta para Jesus. Sua presença permaneceu inabalável, sua luz inflexível na escuridão esmagadora. Mas agora, eu entendi. Este não era apenas um espaço entre a vida e a morte. Este era um campo de batalha. Eu podia sentir, como um puxão na minha própria alma. O poder da escuridão era implacável, como algo tentando me arrastar para suas profundezas. Não havia como escapar. Eu queria me virar, correr, mas eu sabia que não havia para onde ir. O ar ao meu redor parecia vibrar com uma tensão elétrica, o próprio tecido da realidade se curvando e mudando de maneiras estranhas. Eu não conseguia explicar, mas eu podia sentir profundamente dentro de mim. Eu estava sendo puxado para algo muito além da minha compreensão. Mas Jesus, ele não estava com medo. A cada momento que passava, a escuridão parecia ficar mais viva, mais intensa.
Os sussurros agora estavam quase ensurdecedores, enchendo minha cabeça com pensamentos que eu não queria pensar, visões que eu não queria ver. Eles sussurravam de medo, de dúvida, de desespero. Suas vozes deslizavam para dentro da minha mente, envolvendo meus pensamentos como correntes frias. Mas ainda assim, lá estava Jesus, inabalável em sua presença, como um pilar de luz no meio da tempestade. Sua voz rompeu o ruído. Não os escute, David. Suas palavras eram firmes, mas cheias de compaixão. Eles querem te derrubar. Eles querem fazer você acreditar que não tem escolha, nenhuma esperança. Mas você tem. Eu tentei falar, dizer alguma coisa, mas minha garganta estava apertada, contraída. Eu não conseguia encontrar as palavras. Os olhos de Jesus se suavizaram e, por um breve momento, eu senti algo que nunca tinha sentido antes: paz. Não era a ausência da escuridão ao meu redor, mas uma paz profunda e interior que me preencheu de dentro para fora. Era o tipo de paz que transcendia o mundo, que permanecia em desafio contra o caos. Mas então, sem aviso, o ar ao meu redor mudou novamente. Uma nova presença entrou em cena, uma presença mais fria, mais escura, mais malévola do que qualquer coisa que eu tivesse sentido antes. Eu podia sentir seus olhos em mim, afiados, penetrantes, e não estava sozinho. Mais figuras começaram a se materializar, aparecendo na periferia da minha visão, sombras, figuras que se torciam e se contorciam como se fossem feitas de fumaça, seus corpos tremeluzindo dentro e fora de foco. Meu coração começou a acelerar. Eu sabia o que eles eram. Demônios. Eles circulavam ao meu redor, seus movimentos erráticos, seus olhos brilhando com uma tonalidade vermelha doentia. Alguns riam, baixo e gutural, enquanto outros permaneciam em silêncio, seus olhos fixos em mim, sua presença sufocante. O ar ficou mais pesado, mais frio, como se a própria atmosfera estivesse sendo sugada para o vórtice de seu poder. Eu podia sentir seus sussurros agora, mais altos, mais frenéticos. Você pertence a nós, David. Você sempre pertenceu. Você não pode escapar de nós. As palavras afundaram em minha mente, enchendo-a de dúvida e medo. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo se recusava a se mover. A pressão ao meu redor era demais. A escuridão, os demônios, os sussurros, tudo era demais. E ainda assim, em meio a tudo isso, Jesus permaneceu a calmaria na tempestade. Sua presença era inabalável, como se as forças das trevas não tivessem poder sobre ele. Mas havia algo em seu olhar, algo em sua voz que me dizia que isso era apenas o começo. É isso que você enfrenta agora, David, disse Jesus, sua voz firme, mas triste. Esta é a escolha que você deve fazer. Você pode ficar aqui, perdido na escuridão, ou pode escolher me seguir. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. A escolha era clara, mas parecia impossível. A escuridão parecia tão real, tão poderosa, e eu podia sentir o peso de tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha ignorado, me puxando para baixo. Mas então, naquele momento, eu entendi algo. Os demônios, a escuridão, eles não podiam vencer. Não se eu o escolhesse. Eu sabia que a única maneira de sair desse pesadelo era fazer a escolha certa, mas eu faria? A decisão era minha, e a escuridão estava esperando que eu a tomasse. Estamos vivendo em tempos em que a profecia está se desenrolando diante de nossos olhos, mas muitos permanecem inconscientes das verdades mais profundas. E se os eventos que você está testemunhando agora são sinais de algo maior, algo que poderia mudar o curso de sua vida para sempre? É por isso que eu criei meu livro digital, Profecias que Transformam, Como Garantir Sua Salvação e Se Preparar para a Vinda de Cristo, disponível para você baixar agora mesmo através do link no primeiro comentário fixado. Este livro o ajudará a descobrir os mistérios da profecia bíblica e lhe dará as ferramentas para preparar seu coração e alma para o futuro. Não espere, o tempo está se esgotando, e a janela para garantir sua cópia é limitada. Clique no link no primeiro comentário fixado e obtenha sua cópia digital hoje mesmo. Pode ser o passo mais importante que você dará em sua jornada espiritual. A escuridão que me cercava parecia pulsar com uma vida própria, viva com sussurros e sombras. A pressão era insuportável, como se algo estivesse pressionando contra meu peito, tentando me esmagar de todos os lados. E ainda assim,
Em meio ao caos, lá estava Jesus, de pé forte, como um farol de luz no meio da tempestade. Sua presença era inabalável, como uma rocha no mar, e enquanto eu olhava, eu podia sentir que ele não estava com medo do que nos cercava. Seus olhos, cheios de tristeza e amor, nunca me deixavam. Era como se ele pudesse ver direto através da minha alma. Cada momento, cada escolha que eu tinha feito na minha vida, ele sabia de tudo. Mas não havia julgamento em seu olhar, apenas uma compreensão profunda e tácita de quem eu era e no que eu tinha me tornado. David, você entende agora. Sua voz era calma, mas carregada de significado. Esta é a verdade que você deve encarar. Você está aqui por causa das escolhas que você fez, mas não é tarde demais para mudar. Suas palavras eram simples, mas pareciam estar vibrando através do meu próprio cerne. Eu queria responder, dizer algo, qualquer coisa, mas eu não conseguia encontrar as palavras. O peso do que ele disse pairava no ar e, pela primeira vez, eu comecei a entender a gravidade da situação. Eu sempre pensei que a vida era apenas uma série de eventos aleatórios, que tudo acabaria dando certo no final. Eu pensei que nada realmente importava no esquema geral das coisas. Mas agora, parado no meio dessa escuridão, eu podia ver o quão errado eu estava. As escolhas que eu tinha feito, o caminho que eu tinha percorrido, me levaram a este exato momento. E a verdade era aterrorizante. Eu tinha estado cego para isso por tanto tempo, tão preso nas distrações da vida que eu nunca tirei um momento para realmente ver o que estava em jogo. Mas agora, tudo estava claro. Eu podia ver as consequências das minhas ações, o efeito cascata que elas tinham na minha vida e na vida dos outros. Mas apesar do medo e da sensação esmagadora de destruição, havia outra coisa, um vislumbre de esperança. E essa esperança era Jesus. Enquanto eu estava ali, cercado pela escuridão, eu senti uma profunda sensação de paz. Não era uma paz que vinha da ausência da tempestade, mas uma paz que vinha de saber que eu não estava sozinho. Jesus estava comigo. E ele tinha me trazido aqui por um motivo. David, a batalha não acabou, disse ele. Você ainda tem uma escolha. A escuridão é real, mas ela não tem poder sobre você a menos que você permita. Você pode escolher entrar na luz, escolher a mim, ou você pode permanecer aqui, perdido nas sombras. Suas palavras me cortaram como uma lâmina afiada. O peso do que ele estava dizendo era imenso. Eu estava em uma encruzilhada e a decisão que eu tomasse agora moldaria minha eternidade. Mas havia uma coisa que eu não conseguia ignorar. A escuridão ao meu redor não estava apenas esperando, ela estava observando, se movendo para mais perto, se aproximando de mim a cada momento que passava. Eu podia sentir a presença daquelas forças malévolas, aqueles demônios, ficando mais fortes, seus olhos fixos em mim. Eles estavam esperando que eu fizesse uma escolha, que cedesse às suas mentiras, que os deixasse me arrastar para baixo. E ainda assim, Jesus permaneceu imperturbável, sua luz nunca vacilando. Era como se nada pudesse tocá-lo, nada pudesse quebrá-lo. Seu poder era infinito e, naquele momento, eu entendi. Ele já tinha vencido a batalha. Ele estava me oferecendo a chance de me juntar a ele, de entrar na luz e deixar a escuridão para trás. Era uma oferta que eu nunca tinha esperado e, no entanto, era a decisão mais importante que eu jamais tomaria. Mas havia outra coisa, algo ainda mais perturbador, que eu não conseguia ignorar. A escuridão era implacável. Eu tinha ouvido sussurros dos demônios antes, mas agora eles estavam mais altos, mais insistentes. Você pertence a nós, David, eles sussurravam. Você é nosso. Você nunca poderá escapar. Suas vozes ecoavam na minha cabeça, me enchendo de dúvida e medo. Eu podia sentir seu aperto em mim apertando, como uma mão invisível apertando meu peito. Mas a voz de Jesus cortou o ruído. Não os escute, disse ele, sua voz forte e inflexível. Eles mentem. Eu sou a verdade. E eu vim para libertá-lo. Naquele momento, eu soube o que tinha que fazer. Eu tinha que escolher Jesus. A escuridão ao meu redor ainda estava pressionando, mas com Jesus ao meu lado, eu sabia que tinha força para resistir. Eu tinha que confiar nele, acreditar que sua luz era mais forte que as sombras que buscavam me consumir. E então, naquele momento, eu fiz minha escolha.
Eu escolhi segui-lo. Mas a batalha não tinha acabado. A escuridão não tinha terminado comigo ainda. O que você acha? Suas escolhas hoje poderiam estar moldando sua eternidade. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Eu adoraria ouvir como esta história fez você refletir sobre sua própria vida e as decisões que você está tomando. Vamos começar uma conversa sobre o que realmente importa. A escuridão ao meu redor ficou mais forte, mais opressiva a cada segundo que passava. Não era mais apenas uma ausência de luz, parecia que tinha uma mente própria, uma vontade que buscava me puxar mais fundo para o seu alcance. As sombras, os sussurros, o peso sufocante de tudo, era como se eu estivesse cercado por 1000 olhos invisíveis, todos assistindo, todos esperando. Mas em meio a tudo isso, Jesus estava ao meu lado, inabalável, imperturbável pelo caos que nos cercava. Sua presença era calma e constante, como uma âncora na tempestade. A luz que ele irradiava parecia repelir a escuridão, embora não fosse uma luz comum, era uma força. Um poder maior do que qualquer coisa que eu já tinha encontrado. Os demônios, aquelas figuras distorcidas e sombrias que estavam circulando ao nosso redor, começaram a ficar mais agitados, mais frenéticos. Seus movimentos eram erráticos, como se pudessem sentir a força da luz, e eles não gostavam disso. Eles sibilavam e rosnavam, suas vozes ecoando na minha mente, tentando destruir qualquer fragmento de esperança que restasse. Você não pode escapar de nós, David, eles sussurravam, suas palavras cheias de veneno. Você pertence a nós. Você sempre será nosso. Eu podia sentir a pressão aumentando. Cada grama de medo, cada dúvida que eu já tinha carregado, parecia ressurgir, amplificada por suas vozes. O peso dos meus erros do passado, minhas escolhas erradas, todas as coisas que eu tinha ignorado, tudo voltou à tona. Eu queria ceder, deixar a escuridão me engolir. Mas então, eu olhei para Jesus. E eu me lembrei, esta batalha não era minha para lutar sozinho. Os olhos de Jesus nunca me deixaram. Mesmo diante dessas forças aterrorizantes, seu olhar estava cheio de compaixão, não de raiva. Ele não estava me julgando. Ele não estava me condenando. Ele estava me oferecendo algo muito mais poderoso, liberdade. David, você não pertence a eles, disse Jesus, sua voz firme, mas cheia de amor. Você pertence a mim. E eu estou com você, sempre. Naquele momento, eu senti uma onda de força que eu nunca poderia explicar. Não era minha, vinha dele, de sua presença inabalável. Ela me preencheu, afastando a escuridão, quebrando o controle que os demônios tinham sobre mim. Eu podia sentir o aperto das sombras afrouxando, sua influência começando a desaparecer. Eles sibilavam mais alto, mais furiosos do que nunca, mas suas palavras não tinham mais o mesmo poder. A luz que nos cercava ficou mais brilhante, mais forte, até que era como uma parede entre nós e a escuridão. Os demônios gritaram e recuaram, não querendo confrontar o poder que Jesus exercia. Eu podia sentir eles se afastando, suas vozes sumindo na distância, incapazes de se aproximar mais. Mas mesmo enquanto a luz empurrava a escuridão para trás, eu sabia de algo. Isso não tinha acabado ainda. Eu ainda podia sentir o peso da escuridão, pairando logo além da borda da luz, esperando. A batalha estava longe de terminar, mas eu tinha uma escolha agora. Eu poderia ficar na luz, com Jesus, ou eu poderia me deixar ser engolido pelas sombras novamente. Jesus se virou para mim, sua expressão cheia de compaixão e determinação. David, a escolha é sua. Você pode caminhar comigo para a luz, ou você pode ficar onde está, perdido na escuridão. Mas saiba disso, uma vez que você entra na luz, não há como voltar atrás. Eu olhei para a escuridão, para as sombras que ainda se agarravam às bordas da luz, e eu percebi algo. A escuridão sempre estaria lá, esperando que eu vacilasse, que eu voltasse atrás. Mas com Jesus ao meu lado, a luz era mais forte. Eu podia senti-la dentro de mim, me preenchendo, mais real do que o medo que um dia me controlou. Pela primeira vez, eu entendi o que Jesus queria dizer com liberdade. A verdadeira liberdade não era apenas escapar da escuridão, era sobre caminhar confiante na luz, não importa quão forte as sombras tentassem me puxar de volta. Eu dei um passo à frente, sentindo o peso da escuridão finalmente se afastando de mim.
E naquele momento, eu soube que não importava o que viesse a seguir, eu não estava mais com medo. Eu tinha feito minha escolha. Mas mesmo quando eu me afastei da borda da escuridão, eu soube que a jornada não tinha acabado. As forças do mal sempre tentariam me puxar de volta. Mas com Jesus, eu tinha força para permanecer firme. E eu não estava sozinho. A luz já tinha vencido. Mas eu continuaria a caminhar nela? Essa era a verdadeira questão. Enquanto estou aqui, refletindo sobre tudo que eu vivenciei, a verdade está mais clara do que nunca. A batalha por nossas almas é real. A escuridão que nos cerca pode parecer esmagadora às vezes, e os sussurros de medo e dúvida podem tentar nos puxar de volta para as sombras, mas temos uma escolha. Podemos escolher caminhar na luz, permanecer firmes diante da escuridão, com Jesus ao nosso lado, oferecendo-nos a força e a coragem para enfrentar o que vier. Eu aprendi que a decisão mais importante que jamais tomaremos não é sobre as coisas deste mundo, os momentos passageiros, as posses materiais, as distrações que tantas vezes nos impedem do que realmente importa. Não, a decisão mais crucial que enfrentamos é se escolheremos a luz de Cristo ou nos permitiremos ser consumidos pela escuridão. É uma escolha que cada um de nós deve fazer e é uma escolha que ecoará por toda a eternidade. E embora o caminho nem sempre seja fácil, a promessa de liberdade, paz e vida eterna vale cada passo. Mas aqui está a verdade. A jornada não termina aqui. Não termina com a escolha que fazemos hoje. A batalha continua e a escuridão está sempre esperando uma oportunidade para nos puxar de volta. Mas não temos que enfrentá-la sozinhos. Temos um Salvador que está conosco a cada passo do caminho, guiando-nos pelas tempestades, iluminando o caminho diante de nós e oferecendo-nos seu amor e graça. A pergunta que quero deixar para você é esta: que escolha você fará? Você escolherá viver na luz, caminhando com Jesus todos os dias, ou permitirá que a escuridão volte a se infiltrar, obscurecer sua visão e afastá-lo da verdade? A decisão é sua, mas lembre-se, a luz está sempre lá, esperando que você entre nela. Se esta mensagem tocou você de alguma forma, ou se você se viu refletindo sobre sua própria jornada e as escolhas que você está fazendo, eu adoraria ouvir seus pensamentos. Deixe um comentário abaixo e compartilhe o que está em seu coração. Vamos começar uma conversa sobre as escolhas que enfrentamos e a esperança que podemos encontrar em Jesus. E se você apreciou a mensagem hoje, considere mostrar seu apoio com um super obrigado. Sua contribuição ajuda a manter este canal funcionando, trazendo mais histórias e mensagens que podem mudar vidas, assim como a que você ouviu hoje. Sou muito grato por cada um de vocês que se juntou a mim nesta jornada e mal posso esperar para compartilhar ainda mais com você no futuro. Clique no botão super obrigado e saiba que seu apoio é profundamente apreciado. Antes de encerrarmos, não se esqueça de explorar mais de nossos vídeos que o ajudarão a mergulhar mais fundo nas verdades que descobrimos hoje. Há muito mais para aprender e este é apenas o começo. Você não vai querer perder o que está por vir. Então clique nos vídeos que aparecerão na tela e continue explorando os mistérios da fé, da profecia e do caminho para a salvação eterna. Obrigado por estar aqui hoje, por ouvir e por dedicar um tempo para refletir sobre sua própria jornada. Vejo você no próximo vídeo, onde nos aprofundaremos ainda mais nesses tópicos cruciais. Lembre-se, a luz está sempre lá e nunca é tarde demais para entrar nela. Mantenha-se forte, mantenha-se fiel e vamos trilhar este caminho juntos.